Olá, bem-vindos ao Manhã Viva. É uma alegria para nós acolher a todos que estão agora sintonizados na nossa TV Canção Nova Portugal. Bom dia! Queremos abraçar a cada um em mais essa oportunidade que temos de estarmos juntos e hoje conhecendo melhor um santo muito querido do povo português, do povo brasileiro, de toda a Europa, do mundo inteiro. Nós vamos conhecer melhor sobre São Pio, sua vida, seus milagres, para que nesse programa também nós sejamos visitados por São Pio. Eu peço que realmente essa experiência que nós fizemos aqui em estúdio, recebendo o nosso convidado, seja também para quem nos acompanha de casa uma visita, um momento de descobrir aí tão querido, né, esse santo, e também, quem sabe, uma devoção, né? Você precisa de estar mais próximo de São Pio, viver melhor a devoção a ele. Aqui ao meu lado está o Dr. Odair Gutierrez. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. É um prazer estar aqui, porque o Brasil deve tanto para Portugal, que poder falar do Padre Pio em Portugal é um modo de nós devolvermos um pouquinho da fé que Portugal levou para o Brasil. É graças a Portugal que nós temos a fé católica. Que bênção, isso mesmo. Então, o doutor Odair que está conosco nesse programa, conversando sobre São Pio, dando-nos a oportunidade de nos aproximar mais desse santo. Olha, eu sou suspeita para falar de São Pio, porque é um santo que eu amo muito. Venho de uma paróquia no Brasil que é dedicada a São Pio, é a primeira paróquia erigida a ele no mundo. Está na capital do Brasil, Brasília. Então, é um encontro hoje, né, doutora Odair, de encontrarmos-nos no coração de São Pio, na sua história, e que inspire também a cada um de nós a ser um filho de São Pio, né? Um filho espiritual. Então, antes de começarmos, vamos fazer o nosso momento de oração. Convido a quem está em casa também a acompanhar. Reza conosco, peça uma graça hoje para São Pio, pela intercessão de São Pio. E o doutor Odair vai conduzir para nós. Prazer. Rezamos, então? Rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Jesus, destrói em mim tudo que não seja do vosso gosto e escreve em vossas dores no meu coração com o fogo da vossa caridade. E apertai-me fortemente junto a vós, suave e eternamente, para que eu não mais vos abandone nas vossas dores. Que eu possa repousar-me sobre o vosso coração nas dores da vida para conseguir desta força a restauração. Que o meu espírito não tenha outro desejo que viver ao vosso lado, no horto, e saciar-me nas penas do vosso coração. Que a minha alma se inebrie de vosso sangue e se alimente contigo com o pão dos vossos sofrimentos. Amém. Amém. O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que São Pio de Pietrelcina rogai por nós. rogue por cada um de nós. Quero convidar o doutor Odair a sentar-se ali, na nossa sala de estar. Eu vou agora para a nossa rubrica de hoje, desse programa. É um programa também que teremos uma rubrica muito interessante com a Inês Alvim, que já esteve conosco, é doula. Então, nós vamos para o nosso momento, nossa rubrica Bem-Estar e Saúde. Estamos aqui na mesa da nossa rubrica de hoje, que é Saúde e Bem-Estar. Olha, hoje nós vamos conversar com a Inês Alvim, é uma jovem mamãe que é doula também e vai conversar conosco sobre as fases do trabalho de parto, o trabalho de parto em si, como que acontece, não é? Então, ela já está aqui, já esteve também em outro programa conosco, é uma alegria. Bom dia, Obrigada, Inês. bom dia. Bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. E eu tenho certeza que para muitas mamães, quem nos acompanha em casa, vai ser importante esse momento também, né? Porque você vai trazer aqui a teoria, mas também a sua experiência, não é? Então, eu queria que a Inês falasse para nós o que é uma doula, né, primeiro. Sim, então, uma doula ainda é algo que algumas pessoas, é um conceito que ainda não ouviram falar, não é? Então, a doula é uma profissional do trabalho de parto, não é? Que acompanha
a grávida e a família durante a gravidez, o parto, o pós-parto, e que presta essencialmente apoio emocional, físico e também informativo, baseado em evidências científicas à família. E também está durante o trabalho de parto a acompanhar, ajudar com métodos não farmacológicos de alívio da dor. Também sou conselheira em aleitamento materno, portanto também apoio aqui a grávida na amamentação. Portanto, Que bênção. sim, é muito, muito bom. Para viver essa fase também com tranquilidade, com alegria, Exatamente. não é, Inês? Exatamente. Não assim com um momento de tensão, não Sim, é? pelo contrário, não é? Pelo contrário. O parto é uma benção, não é? Vamos trazer uma vida ao mundo, então é mesmo para viver com tranquilidade, segurança, apoio, porque tudo isso ajuda, na verdade, ao desenrolar do trabalho de parto. É. Ô Inês, então fala para nós como que se reconhece que a mulher, a gestante, entrou em trabalho de parto? Então, há assim um sinal fundamental que nos diz que, efetivamente, a mulher está em trabalho de parto, que são as contrações efetivas e regulares. Todo o resto não é um sinal próprio de que o trabalho de parto começou, não é? Por exemplo, muitas mulheres, antes deste trabalho de parto iniciar, têm a perda do tampão mucoso, que é o que fica entre o colo do útero a proteger o bebê, mas depois de perder o tampão, o parto ainda pode demorar até 2 semanas. Portanto, este é um sinal que está próximo, mas não é necessariamente trabalho de parto. E também, ao contrário do que nós vemos nos filmes, que a bolsa estoura e depois começa o trabalho de parto, isto é, na verdade, um evento mais raro, porque a maioria das mulheres, a bolsa só vai romper já um trabalho de parto em fase ativa. Portanto, uma pouquinha percentagem das mulheres é que a sua bolsa rompe antes do trabalho de parto. Portanto, o único sinal mesmo que nos vai dizer se esta mulher está em trabalho de parto é efetivamente contrações regulares e efetivas. Entendi. E assim, o sinal mais forte para que o esposo, né, ou quem estiver com a gestante, leve para o hospital, seria então... Seriam as contrações? Sim, seriam as contrações, a sua duração, o seu intervalo, porque o trabalho de parto, há 6 fases do trabalho de parto, não é? Sim. Nós temos uma fase de pródromos, que algumas mulheres sentem ou não, que pode também durar algum tempo, depois uma fase inicial e latente, que ainda tem algumas contrações, mas espaçadas. E o ideal para ir para o hospital é, portanto, ali na fase ativa, quando temos contrações regulares, de 4 em 4 minutos, 5 em 5 minutos, com uma duração de cerca de 1 minuto. Mas também há outros fatores que eu avalio, não é? Como a vocalização, se esta mulher já vocaliza durante a contração, não é? Se já faz aquela dor da contração, se já tem uma postura mais introspectiva também, não é? Mais fechada em si, mais no silêncio, portanto, esses seriam os fatores assim que nos determinam quando é o momento de ir para o hospital. Sim. E há algum mito assim que você gostaria de desmistificar, né, com relação a esse momento? Então, aquele primeiro que eu já desmistifiquei, não é? Que a maior parte das mulheres, o trabalho de parto não começa efetivamente com a bolsa que rompe, como nós vemos sempre nos filmes. Sim. Outro mito também muito associado é que há mulheres que não dilatam, por exemplo. É muito comum ouvir: eu fui para cesariana porque não dilatei, mas isso na verdade não acontece. Todas as mulheres dilatam, simplesmente não lhe foi dado o tempo suficiente para ser feita essa dilatação. Muitas vezes até pelo fator externo, não é? O ambiente não está o mais favorável, há muito barulho, muita gente, muitas luzes. E, portanto, todas as mulheres dilatam se lhe dermos o tempo necessário para este bebê ir fazendo também o seu caminho. Sim. Olha, nós vamos voltar daqui a pouquinho para você explicar melhor como que é o parto. E o bonito que eu queria partilhar com quem nos acompanha é que a Inês tem uma história, uma experiência com São Pio. Olha que lindo, ele que traz, não é? Sim. Nada combinado, né? Você vir fazer a rubrica e partilhar conosco. Depois você conta no outro momento da sua devoção, né? O seu amor por São Pio. Olha, eu vou voltar para a nossa sala de estar com a doutora Dair, que está à nossa espera. E agora nós vamos conhecer e mergulhar na espiritualidade desse santo tão querido, São Padre Pio de Pietrelcina. Estamos de volta à nossa sala de estar com a doutora Dair Gutierrez, que veio aqui de propósito ao Manhã Viva
para nos trazer mais da vida, da história de São Pio, dessa devoção tão bonita do povo português, também do povo brasileiro, de tantos povos, né, por este mundo afora, pela Europa. Então, nós vamos conversar com ele e fazer essa experiência diferente hoje, não é? De mergulhar mais na vida de São Pio. Quero trazer algumas informações aqui importantes a respeito do nosso convidado. Ele é um dos fundadores da Associação Regina Fidei e do grupo Protegidos de Padre Pio Portugal. É também responsável pelo blog Padre Pio Portugal, onde é promovida a devoção a este santo. Um trabalho notável que se tem desenvolvido em prol tanto de Portugal quanto do Brasil. Então, vai nos guiar nessa jornada, né, doutora Daí? Que bênção. Com todo prazer. É um jeito de nós, brasileiros, retribuirmos, como eu disse antes das orações, sim, tantas coisas que Portugal nos deu, né? Verdade. Principalmente a fé católica. A fé católica. O resto é secundário, isso perto mesmo. Da fé católica. Mas é um prazer estar aqui. Eu queria que o senhor contasse da sua devoção pessoal, né? Eu acredito que também dizem que São Pio que escolhe os filhos dele, não é? Então, conta para nós. Eu diria que ele quase sequestra os filhos. É verdade. Eu nasci em 1954, já sou velhinho, foi no século passado isso aí. Mas na minha infância, digamos, quando cheguei aos 10 anos, a gente ouvia falar muito mal do Padre Pio, porque o Padre Pio, ele já estava naquela fase de perseguição que ele teve, que nós vamos conversar depois, e todo mundo falava, não, o Padre Pio é um maluco, qualquer coisa assim. Que eu nasci com aquilo na cabeça, nunca mais ouvi falar do Padre Pio, nunca mais pensei no Padre Pio, até que no ano 2002, quando ele foi canonizado, eu estava a trabalho na Itália, e estava indo com um amigo meu para Pádua. Esse meu amigo, dirigindo, fez um sinal com o braço assim para a montanha, dizendo, hoje o Padre Pio foi canonizado. Eu falei, o Papa João Paulo II canonizou, etc. Eu fiquei com a ideia de que estava ali, o corpo dele estava ali perto, eu sabia que estava incorrupto, etc. Eu falei, olha, nós não temos tempo agora, mas na próxima vez que eu vier, eu quero ir lá. Ele me disse, tá bom. Na próxima vez eu liguei e falei, olha, eu estou indo para Milão, etc. Quero visitar o Padre Pio. Ele me disse, pois não, já comprei a passagem, já aluguei o carro e já marquei o hotel. Eu falei, não, mas espera, não é aí pertinho? Ele falou, não, fica do outro lado. Então foi graças ao meu desconhecimento geográfico da Itália, me perdoem os italianos, foi o meu desconhecimento que me levou ao Padre Pio. E eu diria que foi o Padre Pio que me pegou e me levou lá. Levou mesmo. De qualquer jeito. E aí é um impacto que é muito difícil de descrever, mas a gente fica embeiçado, como se diz lá no Brasil, sim, né, pelo Padre Pio. E só pensando no Padre Pio, pelo menos foi o que aconteceu comigo. Então, essa viagem foi direto para San Giovanni Rotondo? Não, essa viagem eu cheguei em Milão e fomos direto para Bari, ali pegamos um carro, sim, chegamos em San Giovanni Rotondo, etc. E é tão impressionante, porque eu cheguei num fim de tarde, já estava para fechar a capela onde estava o corpo dele, que antigamente ficava na igreja antiga, e eu corri para lá e fiquei tão impressionado que eles precisaram fechar a capela, quase que me tirando de lá, porque no dia seguinte eu acordei, acho que 4h30, 5 horas da manhã, porque a capela abria às 6. Eu quis ser o primeiro. E eu fiquei, não o dia inteiro, porque às tantas chegou um bispo que eu conhecia e que me falou, vou levá-lo para conhecer o convento. Só por isso, porque senão eu ficava na capela o dia inteiro rezando. De tal forma, eu me sentia no céu. Forte a experiência, não é? Impressionante, foi impressionante isso aí. Depois eu voltei para o Brasil, falava de Padre Pio, ninguém aguentava mais falar comigo, né? E às tantas a minha esposa diz assim, por que você não grava sobre o Padre Pio? Eu falei, não, eu não tenho a menor experiência. Aí peguei uma webcam, sim, bem simples. Não, eu primeiro gravei uma história do Padre Pio e teve uma repercussão enorme. Eu vi nisso um sinal. Eu falei, não, eu preciso continuar. E aí eu arrisquei colocar a cara no vídeo. Sim. E hoje estamos com mais de 4.000 vídeos a respeito do Padre Pio, no canal Padre Pio Regina Fidei, no YouTube. Sim. E com mais de 1 milhão e 30 mil seguidores. Que bênção. Nasceu assim. Sim.
naturalmente. É obra deste santo, né? Eu não consigo mais parar e nem posso. Que bom, e não pare mesmo. Mas conta para nós, quem foi São Pio, esse santo tão... tantas histórias, não é? Tantas histórias. Que teve esse sofrimento também grande, ele passou nessa perseguição. 45 anos de perseguição. Desconhecimento, não é, doutor? De quem ele era, Totalmente. dos dons. Eu acho que tudo assim. Eu achei tão bonito São João Paulo II, na canonização dele, começa o discurso falando daquela passagem do Evangelho. Vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados, recebei o meu jugo, que é suave e leve, né? Exatamente. E ele fala que tinha tudo a ver, que foi por causa dessa palavra que ele suportou, não é? Exatamente. Aliás, é interessante esse episódio do Papa João Paulo II. Se conta muito que o Padre Pio previu que ele ia ser Papa. Não é bem assim a história. A história tem seus detalhes interessantes. Se interessar, eu conto. Sim. Mas o Padre Pio já tinha se recolhido bem tarde da noite e chegou um outro padre e disse: olha, tem um padre polonês que chegou aí, chamado Karol Wojtyła, etc. E ele precisa muito falar com o senhor. O Padre Pio disse: mas eu já falei para ele que o senhor já se recolheu. O Padre Pio levantou-se e disse: não, eu tenho que atender esse padre porque ele vai ser muito importante. Olha. Foi isso que ele falou. Que lindo. Às vezes a gente vê em alguns canais que ele vai ser Papa. Não, foi isso que ele falou. Ele vai ser muito importante. Quer dizer, ele teve uma visão do futuro, né? E é verdade, né? Foi importantíssimo. Foi importantíssimo para a igreja, né? Foi um pontificado enorme, etc. Então, o Padre Pio tem essas coisas. A senhora falou dos dons, né, do Padre Pio. Sim. Que eu anotei, assim, lendo a biografia dele, porque eu tenho que ler compulsivamente, né? Nem me é nenhum esforço fazer isso. Eu anotei 26 dons incríveis. Daria para fazer vários programas sobre 26 dons que são incríveis de Padre Pio. Né? E isso a cada dia se renova, a cada dia... Eu não tenho que fazer força para gravar uma história nova todo dia. Sim. Porque todo dia tem uma história que a gente não conhecia. O Padre Pio é um universo, é um verdadeiro universo. Parece exagero dizer que é um universo. A senhora fez um comentário, falou assim: vamos fazer um mergulho na vida do Padre Pio, né? O Padre Pio é um oceano. Então não dá nem para mergulhar. Se nós mergulharmos, nós não saímos mais de lá. Hoje o que a gente consegue fazer aqui é molhar um pouquinho a pontinha dos pés. Sim, mas eu faço isso com todo gosto. E a história dele, doutora, daí assim, desde a infância, na juventude, ele já manifestava o desejo? Isso é interessante. Sacerdócio? Ele nasceu em 1887. Eu sou muito ruim com números, mas foi em 1887. E o primeiro milagre que se tem notícia dele, pelo menos que eu soube, é um milagre em que uma criança foi ressuscitada na festa de São Pelegrino. Inclusive tem um filme do Padre Pio feito pela televisão italiana, muito bonito, que mostra isso. Muito bonito. E o Padre Pio tinha 5 anos de idade. E ele, então, pede a São Pelegrino e diz assim: São Pelegrino, mostre a sua força, etc. E o menino ressuscitou. O menino estava morto. Que a mãe colocou o menino aos pés de São Pelegrino, meio revoltado, disse: São Pelegrino, cuida do meu filho. E o Padre Pio começou. Mas, muito antes, ele já tinha visões de Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo e do anjo da guarda. Olha. E ele achava que todo mundo via. Então ele nem comentava. Quer dizer, ele só descobriu isso depois do seminário, quando ele foi falar com o confessor dele, etc. Ele tratou o confessor como se o confessor também tivesse essas visitas. E o confessor disse: não, mas como é que é isso? E aí é que se descobriu que ele tinha esse contato. É uma coisa fantástica. Extraordinário, né? Exatamente. Já manifestava esses dons, né? Esse dom, exatamente. E esses desafios, doutora, daí que ele enfrentou durante a vida, né? Já como sacerdote? Já como sacerdote, porque o que acontece? Os estigmas, quando eles se tornaram visíveis, eles começaram a chamar a atenção do mundo, né? Porque durante 8 anos ficaram invisíveis. Sim. Ele tinha 18 anos, eu creio, ele tinha acabado de ser sacerdote. E ele estava rezando no coro e ele sentiu todas as dores dos estigmas sem aparecer. E ele pediu a Nosso Senhor Jesus Cristo para que não aparecessem os estigmas, porque ele tinha muita vergonha, mas não dos estigmas, ele tinha vergonha de não ser digno de receber os estigmas.
E ele ficou durante 8 anos, os estigmas não apareceram. Quando os estigmas começaram a aparecer, ninguém segurou mais. Aí no mundo inteiro se falava, jornais falavam. Então ele começou a receber cartas que, aliás, ele respondia em qualquer língua. E quando perguntavam para ele, mas como é que o senhor responde? Ele falou, não, meu anjo da guarda é tradutor. Nossa, realmente... Então, fazia coisas assim e respondia. Ele não dormia à noite praticamente, só respondendo as cartas. Quem vai a São Giovanni Rotondo tem uma sala só com as cartas que o Padre Pio recebeu. Acho que é só uma parte, mas é uma sala enorme. Sim. Então, aí ele ficou conhecido no mundo inteiro e aí, evidentemente, começaram as perseguições. Sim. Eu costumo dizer, talvez até um pouco exageradamente, que quando alguém é perseguido é bom sinal. Verdade. Né? Porque a gente não conhece histórias de santos em que não tenha havido perseguição. É verdade. Sofrimento, né, doutora? Sofrimento, injustiças, etc. Então, aí começaram, evidentemente, invejas dos próprios padres da diocese dele. Os de São Giovanni Rotondo entendiam bem ele, no próprio convento, e percebiam que ele tinha dons fenomenais. Mas do resto da diocese da Manfredônia, não, deu muita inveja. Inclusive, dizem que a inveja era um problema financeiro, porque muita gente ia para São Giovanni Rotondo, deixava as esmolas de São Giovanni Rotondo e não espalhava pelas igrejas. E aí, ele sofreu todo tipo de injúria, mas das piores. Tem algumas que é até desagradável dizer. Né? Foram 45 anos, sem contar a quantidade de comissões de médicos que iam averiguar se não era uma verdade. Fraude. Meu Deus. E a todo momento, forte. que ele atendia com uma paciência do Sagrado Coração de Jesus, né? Sim. E 45 anos assim. Para a senhora ter uma ideia, uma das perseguições, porque faziam relatórios falsos a respeito dele e mandavam para o Vaticano. Quem recebia o relatório era um santo, que é o cardeal Rafael Merri Delval, que tem processo de canonização. Olha. Mas ele não sabia, não tinha ideia. Né? E que depois ele foi assessor do Papa São Pio X. Né? Sim. Bom, até esse ponto chegou. Consta que no reinado de Pio IX fizeram uma reunião de cardeais para condenarem o Padre Pio e, de repente, abre a porta da sala onde estavam os cardeais reunidos. Padre Pio entrou, se ajoelhou aos pés do Santo Padre, osculou os pés do Santo Padre e disse: Santo Padre, não permitam que façam esse mal à igreja. Nossa. Ele sai, sai um cardeal atrás dele, tinha o guarda suíço na porta, e o cardeal falou: passou por aqui um monge? Falou: não, aqui não entrou nem saiu ninguém. Quer dizer, o Padre Pio usou o dom da bilocação. Da bilocação. E há muitas histórias assim, não é? Muitas histórias de que ele da bilocação. visitava pessoas, recebia uma visita e ele estava lá no lugar onde ele estava. Bom, o famoso milagre do Padre Voador, né? Que acho que é muito, muito conhecido por todos, que durante a guerra, para ele não bombardearem São Giovanni Rotondo, ele aparecia no ar e mandando os aviões desaparecerem. E o comandante da frota era protestante. E ficou muito impressionado. Depois terminou a guerra, ele foi pesquisar, etc. Quem era? Levou todo o batalhão para conhecer o Padre Pio. Todos se converteram. Olha a igreja. E tem uma foto famosa do Padre Pio com todos eles. Com todos, meu Deus. Que era o frade voador. Sim, olha só. Doutora, daí como que Padre Pio lidava com isso? Com essas controvérsias, com essas perseguições? Com muita paciência. Sim. Muita humildade mesmo. Ele sempre respondeu. Há uma ideia errada de que o Padre Pio era muito ríspido, muito durão. Não era. Ele era de uma doçura tão fantástica. Sim. Eu conheci em São Giovanni Rotondo uma sobrinha neta do cozinheiro do Padre Pio. Um cozinheiro que, aliás, não sabia cozinhar, não sabia nem esquentar água, mas o Padre Pio transformou ele em cozinheiro por milagre. Bom, essa é uma longa história. E ela disse que o tio-avô dela faleceu sem poder escrever um livro refutando esse lado. Tal a bondade do Padre Pio
E o modo do Padre Pio tratar as pessoas, além da alegria do Padre Pio, né? Porque a alegria é uma coisa diferente de falta de seriedade, né? Tem gente que pensa que a alegria é uma bandalheira. Não. É verdade. O Padre Pio era muito alegre. Sim. Porque ele estava... Pode-se dizer que era um homem que vivia no céu com os pés na terra. Sim, sim. Né? Então ele lidava com paciência, com humildade, e toda hora tinha uma comissão nova, uma coisa tremenda. E ele lidava com essas pessoas e mantinha-se Totalmente. na sua posição. O Padre Pio queria converter. Qualquer pessoa que estivesse lá na frente dele, ele queria converter aquela alma. E mais, depois que a pessoa se confessava, o Padre Pio nunca mais abandonava a pessoa. Esse é outro lado interessante. Mesmo que fosse uma pessoa de outro país. Ele acompanhava a pessoa. E aí tem os fenômenos de bilocação, inclusive a esse propósito. Entendi. Depois o senhor vai contar mais para nós desse dom que ele tinha também de grande confessor, não é? Que a gente ouve muito, então, no segundo bloco, que nós já estamos chegando ao finalzinho do primeiro bloco, mas no segundo bloco o doutor Odair vai contar mais para nós sobre também esse dom, né? A confissão ele disse que eram filas e filas, né? Apóstolo da confissão, eu diria. Apóstolo Não sei se tem esse título algum santo, mas ele poderia ter esse título. Sim, sim. E que é o grande tesouro, né? O grande sinal da nossa conversão, né, doutora Daí? É a confissão, né? É o arrependimento dos nossos pecados. Ele lutava para que toda a gente vivesse sem contar isso, o né? fator exorcístico da confissão, que muito pouca gente fala, né? Tem gente que fica apavorada, será que eu estou sob influência do demônio? Ele procura um exorcista, e não é. Às vezes é uma ação do demônio, uma tentação, uma vexação. Vai se confessar que acaba. Então, nós chegamos ao final do primeiro bloco, tivemos a oportunidade de conhecer aí fatos, né, tão interessantes, curiosos, que Padre Pio viveu e que nós podemos hoje conhecer para também testemunhar os dons, a graça, né, a ação deste homem, que eu diria que continua, não é? A gente não vai conversar aqui sobre quem foi Padre Pio, quem é Padre Pio, né? É no presente que Padre Pio continua a agir na vida de tantas pessoas com os milagres e as graças. Então, já voltamos no segundo bloco para continuar essa conversa. Estamos de volta com a nossa rubrica Saúde e Bem-Estar, hoje falando sobre o parto, trabalho de parto, as fases. A Inês Alvim, que é doula, está aqui conosco, já falou para nós um pouquinho sobre os sintomas, não é, Inês? Sim. Do trabalho de parto, quais são os sinais, não é? Para as mamães aí que estão gestantes, que devem correr para o hospital, mas também é importante ter uma doula acompanhando, né? Só traz benefícios, né, Inês? Sim, precisamente. Nós sabemos pelos estudos científicos que têm sido feitos que as doulas trazem uma experiência de parto à mulher mais positiva, mais segura, também associada a um menor número de cesarianas, um menor número de pedidos de analgesia epidural e também um menor número de intervenções como o uso de forceps ou ventosas no parto. Portanto, potencializamos aqui também este trabalho de parto mais natural, não é? Como Deus Nosso Senhor pensou para a mulher, na verdade. Verdade, como Nossa Senhora passou, né? Sim, exatamente. Eu queria que você falasse as fases para nós, as fases do parto. Sim. Então, nós temos 6 fases, eu até trouxe aqui para ser mais fácil lá para casa, não é? Nós temos 6 fases do trabalho de parto, temos os pródromos, temos a fase latente, a ativa, a transição, o expulsivo e, por fim, a saída da placenta. Eu vou falar um bocadinho sobre elas, porque acho que é mais fácil, não é? Claro. A primeira fase, que são os pródromos, nem todas as mulheres vão sentir. São aquelas contrações de treino que existem, podem ter alguma dor associada ou não, mas é, portanto, a preparação do colo do útero para que está-se a preparar. Depois temos a fase latente, que é aquela fase inicial do trabalho de parto. Temos algumas contrações também, espaçadas. A mulher continua a fazer a sua vida normal, na verdade, vai sentindo uma contração ou outra e muitas vezes acabam por ir para o hospital nesta fase que ainda é muito inicial e, portanto, também depois tem um maior risco de sofrer intervenções não desejadas. A fase ideal para ir para o hospital em fase ativa. Já temos contrações ritmadas,
em 4 minutos, com duração de 1 minuto. Portanto, esta será a fase ideal de ir para o hospital, ou quem terá um parto em casa, chamar as enfermeiras parteiras para estarem consigo. Depois temos aqui a fase de transição, que, só para explicar aqui com a dilatação, portanto, isto é a dilatação do colo do útero. Começamos com 1 centímetro de dilatação até aos 10, não é? Esta fase ativa vai dos 4 aos 8 centímetros e também é aqui que a mulher já tem mais dor na contração e que nós também doulas atuamos aí nessa vertente. Depois temos a fase de transição entre os 8 e os 10 centímetros, que eu costumo chamar a fase do desespero, quando a mulher diz: eu não aguento mais, tirem este bebê de mim, não é? Que significa que está mesmo próximo o bebê a nascer. E depois temos o expulsivo, que é realmente quando o bebê entra ali no canal vaginal e vai nascer e nasce. E no final, e que muita gente se esquece, depois do bebê nascer, ainda temos aqui a placenta que também vai sair no fim. Olha que belezinha. Você trouxe aqui uma réplica. Uma réplica, né? Exatamente. Que este órgão, como o nosso corpo é fantástico, é criado de propósito para nutrir este bebê durante a gravidez. E depois, no final do bebê nascer, sairá a placenta também. Então aí já está o trabalho feito. Graças a Deus, da forma, como diz, né? Normal, né? Exatamente, sim, que é o esperado. E qual é o papel da doula nessa proximidade com a gestante? Portanto, geralmente os casais ligam, não é? Quando este trabalho de parto inicia, não é? Nós também temos sempre muito contacto durante a gravidez. Este trabalho inicia na casa deles, não é? E depois vamos juntos para o hospital. Numa fase inicial do trabalho de parto, portanto, eu oriento-os, peço-lhe para ela descansar também, que é muito importante para depois ter energia para o momento em que as contrações desenrolarem mais, não é? Também oriento posições para este bebê fazer o seu caminho na pelve. Na fase ativa, uso muito os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Né? Por exemplo, uso o pente, que para a mulher apertar durante a contração. Uso a bolsinha de água quente. Uso também aqui o rebozo, que é um pano mexicano. Oriento também posições para ajudar este bebê no encaixe. E também sou a palavra e o conforto, incentivo. A presença, né? Sim, ajudar na respiração. Eu sinto assim que deve trazer muita segurança, né? Sim, precisamente. Sim, e incentivá-la também, porque às vezes é mesmo ser isso, dizer que está quase, está a fazer um ótimo trabalho. Que bênção. Então, também a nossa presença. Agora eu queria terminar esse momento aqui, já chegamos ao final, você contando um pouquinho, rapidamente, sua experiência com São Pio. Sim. Então, eu estava grávida da minha filha, não é? Da Glória. Tinha 28 semanas de gravidez e estava numa peregrinação em Itália. Fomos visitar o Padre Pio, Pietrelcina, São João Rotondo. E no dia a seguir nós voltamos a Portugal e eu fico com uma apendicite e tenho de ser operada de urgência. E os médicos disseram que havia uma grande probabilidade de abortar a Glória, não é? E então, graças a Deus, correu tudo bem. Graças também à nossa devoção ao Padre Pio. Que bonito. Foi fantástico, não é? Porque sabemos que também foi uma aprovação da nossa entrega, de viver aquela profundidade do momento de estar com ele, não é? De uma certa forma, ele abençoou a Glória já na barriga, exatamente, né? Sim. Ela foi o primeiro santo que ela visitou na barriga. Sim. E eu conheci a Glória linda, né? Sim, também foi um momento muito forte para os médicos, eu acho, porque nós sempre dissemos: eu vou ser operada, não é? Tiveram de abrir a minha barriga para ser operada, mas sempre nos posicionámos muito a favor da vida e sempre dissemos: ela é a prioridade, não importa o que aconteça, a vida dela está em primeiro lugar, e isso também foi um testemunho forte. Sim. Olha, vamos continuar a conversa, até nos emocionamos, né, com a doutora Daí, com mais esse testemunho ao vivo aqui, para enriquecer e para aumentar nosso amor por esse santo. Obrigada, Inês. Deus te abençoe. Igualmente, obrigada. Bom trabalho. Já vamos voltar para a nossa sala de estar com a doutora Daí. E vamos agora retomar a nossa conversa aqui com a doutora Daí, falando sobre São Pio. Já ouvimos ali também da Inês, que fez essa rubrica tão bonita conosco hoje sobre
o parto, né? As fases do trabalho de parto, como ajudar as mamães aí que estão gestantes, e também trouxe o seu testemunho que emocionou-nos a todos aqui, né, doutora Daí? Impressionante. Do cuidado de São Pio pela vida, né, sendo gestada. Dá para escrever uma enciclopédia sobre isso, mas o Padre Pio ele era tão rígido em relação ao aborto. Uma vez um homem foi se confessar e ele disse: vai embora que eu não posso te dar absolvição. Falou: por quê? Falou: porque você levou a sua mulher a praticar um aborto e isso é só o bispo que pode suspender, por causa do pecado do aborto, aliás, da excomunhão. Da excomunhão, né? Que forte, né? Então, e ele tem um caso famosíssimo do Padre Pio, de uma senhora que foi se confessar, e o Padre Pio olhou para ela e disse assim: fecha os olhos. Sim. Ela fechou os olhos. O que a senhora viu? Ela falou: eu vejo a Praça de São Pedro com um grande séquito de homens acompanhando um papa num trono. Ele falou: esse papa é a criança que a senhora abortou. Nossa. A mulher deu um grito. Quer dizer, estava nos vizinhos de Deus com aquela criança que ela abortou. Ela deu um grito e desmaiou. Nossa. E um dia, um confrade dele disse assim: Padre Pio, o senhor é muito radical em matéria de aborto, o senhor trata tão duro as pessoas. Ele falou: o dia que as pessoas perderem o medo do aborto, quer dizer, virar uma coisa que hoje, como está hoje em dia, digamos assim, nós estamos fadados a ter um mundo de velhos. Por isso o aborto é um assassinato e um suicídio. Assassinato da criança e um suicídio do próprio mundo. Verdade, que está se matando por causa... Ele falou: vai ser imagine um jardim sem flores. Não é jardim, as crianças são as flores. Sim, muito E forte. assim tem 1000 histórias do Padre Pio. Verdade, porque essa expressão que ele usou aí é verdade, né? Um suicídio também da própria humanidade, né? Quando Porque vai eu li- envelhecer e aí? Né? Exatamente. Quando eu Onde li, eu estão as não crianças? entendi. Aí eu Muito fui forte. pesquisar. E a gente sabe que também São Pio vivia um apostolado muito bonito nas confissões, né? aí Como o senhor disse aí, né? É onde mais se manifestava o dom da leitura das consciências. Porque Padre Pio, ninguém conseguia conversar com o Padre Pio sem ser um livro aberto. Todos nós seríamos um livro aberto se ele estivesse aqui conosco ainda. Os casos de confissões, tem vários. Né? O caso de um rapazinho que foi, se confessou, etc. e tal. E ele disse para o rapaz: tá bom, eu vou te dar absolvição, mas você chegando em casa, vai naquela gaveta assim, tal móvel, e tira de lá um calendário imoral que você tem e queima. O rapaz nem lembrava. Meu Deus. Depois tem o caso de um americano que foi se confessar, aliás, vários casos. Primeiro teve um caso de 2 austríacos que não sabiam como fazer, iam lá e se confessavam, e aí um padre falou: mas o senhor fala alemão? Ele fala: quando eu quero, eu falo. Ou, quando Jesus quer, eu falo. Né? Olha. O caso do americano... E ele atendia mesmo sem qualquer língua. Falar a língua. Qualquer língua. É impressionante. Meu Deus, impressionante. No caso do americano, o americano se preparou, fez uma muito boa confissão. E ele deu absolvição e disse assim... Aliás, Padre Pio negava 30% das absolvições, hein? É um numeraço, isso é impressionante. Por isso que ele era considerado assim duro, né? Naqueles tempos. Mas ele era obrigado. Ele era falou coerente, que ele fazia isso com muita dor. Mas esse americano que eu estava contando fez uma belíssima confissão. E ele olhou para o americano e disse assim: bom, você não esqueceu nada? Não, Padre Pio, não esqueci nada, etc. Ele falou: tá bom, eu dou a absolvição, mas eu queria te lembrar que existe um pecado que você cometeu em tal cidade dos Estados Unidos, depois da guerra, com uma moça que você olhou mal para ela, teve um mau olhar para ela, em tal praça, em tal jardim. O homem caiu das nuvens. Ele falou: Padre Pio, eu não sou capaz nem de lembrar, mas estou falando realmente. Meu então, Deus. essa leitura das consciências facilitava muito. Conta-se também que aquela foto da Madonna delle Grazie, Nossa Senhora das Graças, que ficava diante dele, ela indicava para quem ele devia negar a absolvição.
E é tão impressionante que quando ela saía em peregrinação para ir na outra igreja, etc., o Padre Pio queria que voltasse no mesmo dia. Até hoje, quando chega às vésperas da festa do Padre Pio, a imagem sai e volta todos os dias. Todos os dias tem uma procissão de volta, etc. Ele queria a presença de Nossa Senhora ali, impressionante. Né? Do lado dele para ajudar, né? A mestra, a auxiliadora. Ele tinha muita devoção à Nossa Senhora de Alegrate, Nossa Senhora de Pompeia e Nossa Senhora de Lourdes. Ele, um cantor famoso chamado Benjamin Eudílio, famoso, era o Caruso da época, se transformou em filho espiritual do Padre Pio. Quando ele se converteu, ele foi falar com o Padre Pio, etc. E aí o Padre Pio disse para ele, bom, você tem que abandonar essa vida, né? Ele disse, bom, mas eu já tenho uma turnê marcada nos Estados Unidos. Tá bom, você vai acompanhado, para não ter perigo de você cair em pecado. Quando você voltar, venha morar em São Giovanni Rotondo e depois você vai fazer uma peregrinação a Lourdes. Então a gente vê como é que era... Acompanhava, né? Exatamente. A pessoa no seu caminho de conversão, né? Impressionante. Mas tem vários casos. Nós ficaríamos aqui, a senhora teria que abrir vários programas. Sim, para contar os feitos do São Pio. E os últimos anos de vida dele, como é que foram? Ele já estava bem Padre doente, Pio né? sempre sofreu de uma bronquite terrível. Sempre. A tal ponto que quando ele foi ordenado, o bispo o proibiu de fazer sermões. O bispo fez um discurso e disse assim, o lugar do sacerdote é em 3 lugares. No altar, no púlpito e no confessionário. Nossa. São os 3 lugares que o sacerdote deve estar. No confessionário, perdoando almas, etc. No altar, celebrando a Eucaristia. E no púlpito ensinando. Mas que ele não podia ensinar. Por isso não existe sermões do Padre Pio. Existem cartas do Padre Pio onde ele expõe a doutrina dele, etc. Mas quase não existe. Então, ele tinha nos últimos anos de vida, foi piorando a bronquite, até ele ter um fato que ele teve uma piora muito grande. Todos os médicos diziam que ele ia morrer. E foi quando Nossa Senhora de Fátima o visitou, numa visita que não estava prevista. Nossa Senhora de Fátima estava passando por lá, de repente o helicóptero fez uma volta e foi a imagem. Sim, exatamente, a foto famosa. A imagem que saiu daqui de Fátima. Exatamente. Nossa. E ele foi à janela, né, muito fraco. E ele fez uma prece, disse para Nossa Senhora, a senhora vai embora sem eu vê-la. Olha que lindo. E o helicóptero deu a volta e voltou para o Padre Pio. É uma coisa fantástica. Impressionante. E até para a senhora ter uma ideia, ele rezava a missa todos os dias às 5 horas da manhã. Na véspera dele morrer, ele rezou. E na noite que ele ia morrer, ele chamou o padre e disse, olha, alguém vai precisar rezar a missa da manhã das 5 horas, porque eu estou me sentindo muito mal e eu sinto que é hoje que eu vou morrer. Nossa. É fantástico. Essa coisa, né? A intimidade, né? A sintonia dele, né? Não, é impressionante. Com Deus. E aquelas feridas das mãos, principalmente, doutora, aquilo sangrava? O Padre Pio tem tantas histórias que a gente até esquece do principal, que são os estigmas, né? A senhora perguntou quem foi Padre Pio. Bom, Padre Pio, ele se autodefinia como, eu sou um simples frade que reza. Já ouvimos isso. Mas os estigmas dele eram objetos de muita curiosidade, e ele tampava com aquelas... Enfaixava, estava sempre enfaixada as mãos, sempre enfaixado, porque sangrava continuamente e tinha um perfume fantástico. Qualquer médico pode nos dizer aí se nós estamos errados de que sangue não tem um perfume agradável. É verdade. Mas o do Padre Pio tinha. E ainda hoje é comum, quando alguém pede uma graça para o Padre Pio, etc., o Padre Pio se manifesta através de perfume. De um perfume que não tem explicação. Né? E assim ele entregou a alma para Deus, uma paz, uma tranquilidade, uma coisa impressionante. E nós estamos aqui órfãos do Padre Pio, mas ao mesmo tempo filhos do Padre Pio. Filhos do Padre Pio. E o legado dele, doutora Odair, como é que foi se
divulgando, né? Se espalhando, podemos dizer assim, essa devoção. Acho que já no funeral dele foi um número enorme de pessoas, né? Foi uma multidão. Existem filmes no YouTube, etc. E vídeos verídicos, né? Vídeos da época mesmo, né? Que inclusive aparece o Frei Domênico, que era um outro santo que vivia muito longe na Itália, e se bilocou até lá, e aparece a foto dele no meio do funeral do Padre Pio. É impressionante a coisa. Foi participar do funeral. Agora, o legado dele, a senhora me permite, eu vou fazer aqui uma digressão, mas acontece que é uma opinião minha. Sim. Né? Padre Pio foi o santo do século XX, portanto é o santo do nosso tempo. Muito atual. Né? Muito atual. Muito atual. E eu diria o seguinte, é muito fácil nós vermos a decadência do nosso mundo, a decadência moral, espiritual, política, material, tudo que a gente quiser. E elas existem, né? Mas eu acho que tem uma causa anterior, que é a tibieza. A tibieza no meio dos católicos. Houve tempo que nosso país, lá no Brasil, nós éramos 90% de católicos, hoje em dia nós temos 50%, dos quais só 8% vão à missa. Sim, praticam, né? É uma coisa tremenda. Padre Pio ele combate essa tibieza. Se você está com dificuldade de mudar de vida, se você está com medo de se confessar, etc., reza para o Padre Pio, procura conhecer sobre o Padre Pio, ler sobre o Padre Pio, que eu lhe garanto que a sua vida vai se transformar sem você se perceber. Estou dizendo para o seu público isso aqui, porque mesmo. Essa é uma grande verdade. É verdade. Nós, católicos, não podemos ser católicos descafeinados. Isso. Eu diria, é aquele que tem café descafeinado, né? Tem cor de café, cheiro de café, mas não tem cafeína. Não tem cafeína. Nós não podemos ser isso. A tibieza é uma barbaridade. Todos nós, batizados, nós temos obrigação de ser santos, de querer ser santos, pelo menos. Claro, alguém pode dizer, eu não tenho forças, eu não consigo. Mas se você disser, não, eu vou ser um homem correto, vou comungar, etc., eu já vi teólogos defenderem que essa pessoa está cometendo pecado contra o primeiro mandamento. Ela tem que ter o desejo de ser santo. Sim, de eu acho que esse é o legado do Padre Pio, que ele serve para o nosso século. Ele é um homem do nosso tempo e ele tem tantos carismas assim. A razão dele ter tantos carismas assim é meio um soco no queixo do nosso século. Muda de vida, né? Acorda, muda de porque vida. A igreja está aqui. Você está completamente... Você está no caminho da perdição. Sim. Eu ouvia um rapaz também que fala muito, divulga no Brasil a devoção a São Pio. Ele dizia que São Pio disse que estaria na porta do céu à espera, enquanto não entrasse o último filho espiritual. Mas quem também não andasse como deveria ser, ele ia estar lá também para ajudar na condenação. Achei isso forte. Existe um pequeno detalhe que ele diz assim, se fosse possível, porque evidentemente, teologicamente, talvez não seja possível, mas mostrava o desejo dele, eu quero recepcionar meus filhos. Na porta do céu. E tem vários fatos que contam de pessoas que sonharam, pessoas que morreram, que eles viram a pessoa depois com o Padre Pio, etc. E assim por diante. Sim. E eu queria que o senhor falasse como que a associação, né, a vossa associação, Regina Fidei, promove esse conhecimento de São Pio. A Associação Regina Fidei nasceu, não foi para promover o Padre Pio, foi para fazer apostolado junto ao meio protestante. Por quê? Nós era um grupo de pessoas que falaram, não é possível que o Brasil esteja nessa debandada, todo mundo, os evangélicos crescendo e os católicos caindo, né? Mas nós não sabíamos o que fazer. E quando eu fiz a minha primeira gravação sobre o Padre Pio, é que o Padre Pio entrou na missão da associação. E hoje ela está crescendo, graças a Deus, graças ao Padre Pio. E é muito importante que aqui, Padre Pio tomou Portugal, ele invadiu Portugal a partir do Brasil, porque um belo dia eu estou olhando aqui no YouTube, eu começo a ver Portugal, eu falei, meu Deus, mas tem uma audiência portuguesa aqui impressionante. E comecei a receber recados do Padre Pio. Foi quando nós falamos, não, Padre Pio quer que se faça alguma coisa em Portugal e por isso nós abrimos uma sede aqui no Porto. No Porto, então, a sede. Porto, exatamente. E
ela vai ser inaugurada esses dias, porque nós estamos nos últimos retoques, etc., para poder atender as pessoas, né? E que pedem muita coisa lá no Brasil também, ligam para lá, é impressionante. Sim. E nós contamos recentemente, olhando de uma forma muito empírica, mais de 400 casos de conversão, especialmente de pessoas que estavam numa situação de casamento irregular, que regularizaram a situação por causa dos programas do Padre Pio. Eles escrevem lá. Quer dizer que eu tenho certeza que não sou eu, que eu não conseguiria esse efeito, mas eu tenho certeza que eu sempre faço uma oração pedindo para o Padre Pio, eu faço aqui também, que eu diga uma coisa errada, mas que ele colocou o certo ali na hora da transmissão, porque nós não podemos parar esse trabalho, esse apostolado. E fica aqui meu convite para o público português entrar no canal Padre Pio Regina Fidei, no YouTube. Lá tem histórias que não acabam mais. Padre Pio Regina Fidei. No YouTube, é só colocar Padre Pio Regina Fidei e vão conhecer o nosso canal. E vai ser eu tenho certeza, vai ser sequestrado pelo Padre Pio. E o bonito também, doutora Daí, é que essa casa, esse hospital, né, em San Giovanni Rotondo... É considerada uma das maiores obras dele. Né? E é totalmente, eu não sabia, totalmente gratuito o atendimento. Hoje mudou um pouco, porque o governo assumiu uma parte, etc., mas ele fez para poder receber os feridos de guerra, porque ele diz, depois da guerra vai ter muito pobre e muito doente, pessoas sem perna, etc. Ele falou, onde tem o pobre e o doente, ali está Jesus duplamente. Então ele começou com uma moedinha de 1 centavo de libra, uma coisa assim, que uma senhora deu para ele, uma senhora muito pobre. Sim, olha, a oferta da viúva. Exatamente. E ele, assim começou aquela obra que ninguém queria construir, porque o terreno é perigoso. Nenhum arquiteto quis. Ele chamou um mestre de obras, um pedreiro, e mandou, vai fazendo assim, faz assim, assim, assim. O homem construiu um hospital, ele falou, tá vendo? Você era um pedreiro, eu te transformei em engenheiro. E o hospital está até hoje lá. Entendia de tudo, né? Então é uma grande obra social, não é? Grande obra, não, é impressionante. Depois o ambiente que tem lá, para quem for a San Giovanni Rotondo, eu recomendo uma visita ao hospital, porque é um ambiente onde a gente vê o Padre Pio atendendo lá, por assim dizer, né? A sensação da presença dele é muito grande. Doutora, daí o bonito aqui em Brasília, nessa paróquia que eu dizia, né, foi a primeira paróquia no mundo dedicada a São Pio, ele nem era santo ainda, também estão construindo uma casa, chama Casa Alívio de Sofrimento. Começou esse ano a construção. É o mesmo nome, O mesmo nome, tal qual, né, tem uma foto lá no painel, lá nos terrenos, tem uma foto, tal qual está em San Giovanni Rotondo. E interessante, esse local, né, de onde está sendo construído, onde é a paróquia, há muitos médicos que moram ali, frequentam a paróquia. E eles doam o trabalho deles. Que bonito. Eles não cobram nada. Os médicos têm uma escala, eu penso que funciona mais ou menos assim, uma escala ali, médicos, dentistas, já atendem. Numa casinha muito simples, já atendem ali. Mensalmente, e é bonito. Mal sabem eles que o Padre Pio ajuda mais eles do que eles ajudam o Padre Pio. O carisma de São Pio, eu vejo que é um carisma, né? Um carisma, assim, um legado que ele deixou, né? O Padre Pio, na sua humildade, dizia, não é a igreja que precisa de mim, eu que preciso da igreja. E isso nós devemos dizer também. Podemos dizer também. Olha, doutora, daí foi uma bênção essa conversa. Um prazer nosso. A participação também da Inês, quero destacar, da nossa querida Inês Alvim, que é doula, que veio também para fazer essa rubrica, mas ao mesmo tempo para testemunhar também aí os milagres. Um lindo testemunho, não é? Exato. Foi um programa, assim, todo conduzido pela Divina Providência, que nos trouxe e nos faz, com essa conversa, né, com sua amar mais São Pio. Dois ou mais se reunirem em torno do meu nome, eu estarei presente. A gente sente que aqui tem uma presença do nosso Senhor Jesus Cristo indubitável. E a intercessão de São Pio. Sim. Agradeço muito a sua presença. Deus abençoe essa associação. E que o Senhor consiga realmente levar adiante esse legado, né? Principalmente. Nós pedimos muitas orações, porque
tudo que é obra boa é difícil de crescer. As pessoas têm esse exemplo aqui, né? Quando alguma coisa não presta, aparecem logo patrocinadores gigantescos, né? Verdade. Mas o contrário não acontece. É verdade. Coisa Então, de Deus, não é? Peço muitas orações de todos para que a gente possa continuar nessa luta, mesmo com dificuldade. Sim, sem desanimar. Sem desanimar nunca. Muito obrigada, doutora Daí. Deus abençoe. O prazer foi meu, amém. Prazer nosso. E uma alegria também para nós saber que desse lado aí tanta gente acompanhou esse programa e pode acompanhar depois, porque esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal, na nossa playlist Manhã Viva. Estará lá Padre Pio, para nós conhecermos melhor a história desse santo tão querido que visitou-nos nesse Manhã Viva de hoje, visitou cada um que nos acompanhou. Então, que Deus abençoe, continue com a nossa programação e até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.